Muito nesse cenário, o que acontece com a agência de publicidade? Ela passa a ter que diversificar o trabalho dela. Porque simplesmente fazer propaganda, fazer publicidade, colar aqui um outdoor aqui na Garibaldi e botar um comercial na TV Bahia, já não adianta. Tá? Quer dizer, você tem hoje dificuldades de localizar esse público, de fazer com que a sua mensagem chegue a esse público. Então aí ela passa a utilizar outras ferramentas, outros meios para isso. Aí que ela começa a fazer essa parte começa a assumir um pouco de promoção de vendas, que era uma coisa altamente, que a publicidade considerava até menor, era uma coisa assim de varejista, de loja, fazer promoção de venda. Hoje é qualquer luxo, né? O que está em moda hoje são as agências lançarem suas empresas de promoção, né? De evento e tal. Aparece também a internet, né? Que aí puxa muita gente da TV, desses meios de se informar tradicionais. E aí a gente também percebe isso, fala, olha, a gente tem agora que esse novo desafio, quer dizer, a gente tem também que trabalhar com essa área digital, quer dizer, com o site, tem que entender como é que funciona o Messenger, como é que a gente vai utilizar o Messenger nessa história, porque as pessoas estão migrando para o Messenger, né? O e-mail passa a também ter que oferecer esse serviço, tá? Para o cliente fica difícil, claro, os perfis de clientes maiores, fica difícil oferecer um serviço só de propaganda, tá? Porque hoje ele precisa utilizar de uma série de ferramentas e serviços para isso, tá? De relações públicas, assessoria de imprensa, publicidade, como eu falei, promoção. E aí vai surgindo empresa de mobile marketing, de buzz marketing, etc. Tá? Então esse é um pouco o cenário que surge esse conceito de agência digital. Bom, quando surgiu a ideia de que, olha, a gente tem que trabalhar também a internet para fazer campanhas, para fazer site, etc. Você percebe que as agências no começo tiveram um pouco de receio, que até não sabiam como utilizar aquilo. O pessoal criava um outdoor, por exemplo, aí na hora de fazer um banner, falava, pô, o formato é bem parecido, né? Então pega aquele outdoor, o texto, a foto, tudo que tem no outdoor e pum, passa tudo para o banner. Então você tinha um banner que era um outdoorzinho, né? Ali para a internet, com tudo que um outdoor tinha. Alguns tinham até a assinatura da agência no cantinho, assim, no banner e tal. Telefone, tudo que você imaginar tinha. Então a gente percebeu o quê? Que o pessoal, chegou um formato novo, chegou um modelo novo, a tendência era essa, quer dizer, era pegar o que se conhece, pegar a forma de trabalhar que já se conhecia, tá? E passar para a internet. Então os outdoors eram transformados em banner, as malas diretas eram transformadas em e-mail marketing, era assim que a coisa um pouco funcionava. Mas claro, a gente não podia imaginar que o pessoal da Ideia 3 não tinha noção, mas era assim, do que estava acontecendo. Claro, quando chega um conhecimento novo, quando chega uma mídia nova, o que seja, você vai trabalhar com o conhecimento que você tem, né? Você vai partir do ponto do que você conhece, né? Para aí a coisa começar a entender como é que funciona, tá? E aí desenvolver os próprios modelos. Então foi o que aconteceu logo em seguida, tá? Então a gente passou para o segundo ponto, para o segundo estágio, que era o quê? Não, tem a campanha tradicional, e aí a gente faz uma versão dessa campanha digital. Quer dizer, então as peças já não seriam iguais, elas tinham uma referência, elas partiam de um mesmo ponto, mas elas não eram adaptações, você tinha uma versão do que aquilo poderia ser criado para a internet, já ficou um pouco mais diferenciado, né? E aí a gente chega para um terceiro ponto, que eu acho que é o ideal para a gente trabalhar, qual é? Você tem um tipo de campanha que não fica muito claro para você quem criou. Se foi o cara que é tradicional ou o cara... Até esse conceito de agência tradicional é meio louco, né? Que a agência tenta ser um negócio inovador, e aí você fala uma agência tradicional e uma agência digital, né? Então você não consegue, se você para pensar hoje em alguns casos de sucesso, por exemplo, do CrossFox, que tinha aquela história do Panda, né? Você lembra? Passou há pouco tempo.
Tem uma série de filmes aí que você não sabe direito, porque isso começou tem lá um anúncio de TV com uma história que começa pela televisão, mas continua no site, você continua participando, tem uma série de histórias que começam na TV, mas continuam na internet, então você começa a ficar em dúvida, falou, isso começou online, isso começou pela TV, quer dizer, a ideia é essa, é fazer com que essa campanha ela seja integrada. Essa é a ideia de integração que a gente vai buscar. Não parecer que, olha, temos uma campanha offline, né? Mídia morta ali, televisão. Mídia morta é uma provocação, né? Que eu faço lá pro pessoal que trabalha com isso. E digital, tá? Então, quer dizer, ter essas duas versões, né? É uma coisa que a gente não acha que é tão interessante. É interessante você ter uma campanha, tá? Utilizando todos esses recursos. Então, o pessoal que hoje é tradicional, quando surgiu o digital, o pessoal, a gente se adaptou, né? Então, teve um processo de adaptação. Então, aquela formação que a gente tinha de tradicional, de mídia de massa, de mercado de massa, de como uma agência de publicidade trabalha, a gente teve que adaptar isso para um conhecimento digital. Então, a gente teve que desaprender algumas coisas para aprender outras. Um sujeito que vai aparecer no mercado em breve, que ele já é integrado, né? Então, assim, ele tem 10 anos de e-mail, 13 de celular, 15 de videogame. Desde que o Orkut surgiu, o cara já estava lá. No Second Life ele já está há um tempão, quer dizer, então, isso para ele é muito familiar, né? Então, na cabeça desse sujeito, não vai ter diferença entre o que é essa história tradicional, o que é né, o que é de mercado de massa, daquelas agências que trabalham, e o que é digital. O cara vai estar trabalhando com tudo, tá? Ele vai estar pronto para pensar com todas as ferramentas, né? Ele vai estar pronto para criar uma campanha utilizando o jornal e utilizando, seja o Second Life, seja o celular, o que for, né? Porque na cabeça dele, quando ele nasceu já existia e-mail, né? Esse sujeito integrado, ele não vai precisar dessa divisão do que é uma agência que só faz uma coisa de outra agência que só faz outra, tá? Então, assim, esse é uma questão que eu coloco, que eu tento imaginar como será o futuro dessas agências digitais, né? De como isso funciona, o que a agência digital vai fazer. Vai se especializar mais, vai tentar fazer um trabalho de produtora, de consultoria, de ser uma coisa muito mais especializada no que está chegando de novo, e a agência fazer um trabalho mais geral, de criação. Como é que isso vai funcionar, né? Tem agências que eu acredito nisso porque vejo que agências importantes estão trabalhando com esse caminho. Vocês têm que ter muito cuidado de não se tornarem a síndrome do videocassete, né? Uma teoria que eu criei aqui no semestre passado, que era o seguinte: pense no videocassete, tá? Numa prateleira de uma loja, novíssimo, tá? Última tecnologia em videocassete, mas completamente velho, desatualizado. Quer dizer, ele é lançado no mercado completamente defasado, tá? Então, a preocupação que vocês têm que ter é essa. Vocês estão chegando no mercado, a expectativa em vocês é que vocês tragam o novo, que vocês tragam a inovação, que vocês cheguem com a informação nova, porque o mercado fica numa situação complicada. Digo isso, as pessoas estão em pânico no mercado, porque não sabem como isso funciona, tá? Então, era aquela coisa de internet como uma coisinha de brincadeira, aquela coisa que as pessoas adolescentes usam, mas quando o resultado disso começa a ser expressivo, quando o cliente começa a cobrar isso, as pessoas entram em paranoia, falavam, eu preciso começar a entender isso. Então, hoje em dia, o que tem de gente que me para e fala, rapaz, me diga aí um livro, porque eu preciso, me fale de um curso, me fale de alguma coisa, eu preciso interar com isso, porque está percebendo que se não se interar com isso, vai ficar para trás.